Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O debate sobre a reforma do ensino médio continua na Comissão Mista do Congresso, que analisa a medida provisória encaminhada pelo governo. Mas a resistência, principalmente a maneira como ela foi proposta, continua. O Câmara Debate convidou para debater esse assunto os deputados Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e Angelim, do PT do Acre. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, muito obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio. Eu queria, então, perguntar, primeiramente, para o deputado Danilo Cabral, que foi secretário de Educação no estado de Pernambuco, no primeiro governo do governador Eduardo Campos, como é que o senhor avalia, então, essa medida provisória, a maneira como ela foi proposta, isso está de acordo com as mudanças apresentadas? Olha, eu acho que, primeiro, eu acho que há um consenso entre todos, inclusive aqueles que fazem parte da própria comissão especial, de que, de fato, a gente precisa revisitar o ensino médio, né, pelos resultados que nós temos apresentados, do próprio IDEB, né, que se encontra estagnado, da quantidade de jovens que ainda estão fora do ensino médio, do pouco resultado positivo do acesso desses jovens ao ensino superior, né, da pouca atratividade que as escolas de ensino médio têm hoje para a nossa juventude, tanto do ponto de vista da formação da cidadania, como para o próprio mundo do trabalho. Não há discordância entre nós em relação à necessidade de a gente rever esse modelo do ensino médio. No entanto, eu entendo que a gente precisava aprimorar a forma de fazer esse debate. No meu entendimento, a opção feita através de medida provisória não foi a mais adequada. O ambiente da educação é um ambiente que naturalmente exige um debate, a gente incorporar aqueles que não só militam na educação, como a própria sociedade também no debate desse importante tema. Então, a opção medida provisória, ela limita essa capacidade de debate. Agora, eu preciso destacar também que o fato de o governo federal ter posto através de medida provisória, levou à sociedade essa necessidade desse debate. A sociedade ainda tem que aprimorar a proposta, tem que ter mecanismo de participação. Nós fizemos, inclusive, na comissão um pleito, né, porque os trabalhos previam que a gente terminasse ainda nesse mês de novembro com a apresentação do relatório pelo senador Pedro Chaves, e há um conjunto de solicitações, inclusive de instituições ligadas à área de ensino, que estão fazendo nesse momento debates em todo o Brasil de incorporar também contribuições. Então, mais de 500 emendas foram apresentadas pelos parlamentares. Isso. E olhe que as emendas, nós fomos apresentados ao projeto já ali na semana pré-eleitoral, né? Praticamente a gente estava em pleno fechamento das eleições desse ano, quando foi o momento de apresentação das emendas. Ou seja, isso ainda prejudicou na avaliação dos senhores a discussão da própria medida provisória, período eleitoral? Eu acho que prejudicou aqui na Câmara a oportunidade também dos próprios parlamentares a darem as suas contribuições, bem como na participação da própria sociedade. Eu acho que poderia ter sido apresentado. Até aqui a casa tem um debate muito acumulado de um projeto de lei que já vem sendo discutido há muito tempo, que eu acho que esse projeto de lei poderia ser uma alternativa para que a gente desse a oportunidade dos parlamentares e da sociedade darem as suas contribuições. Obrigada, deputado Danilo. Deputado Angelim, há essa visão, vários parlamentares já discutiram, já defenderam isso aqui no Câmara Debate, que uma opção que teria sido talvez melhor era o pedido de prioridade, defender a colocação em pauta do projeto originado pela comissão especial que discutiu a reforma do ensino médio, que estava pronto para a pauta do plenário. Mas, não tendo acontecido isso, né, tendo a medida provisória, o assunto estando sendo discutido, qual a opinião do senhor? Seria o caso de votar, então, acolher a discussão da sociedade agora, as sugestões que estão sendo apresentadas e dar seguimento a essa reforma? Há um consenso de que é necessária uma reforma no ensino médio. A escola tem que ser atraente, o aluno tem que se encantar. E há um índice de evasão muito alto no ensino médio. Inclusive, ainda existe, como disse o deputado Danilo, em torno de 1 milhão de jovens de 15 a 17 anos fora da escola na faixa do ensino médio, além da evasão altíssima. Agora, o que a gente discute, eu fui
autor do requerimento que convidou o ministro Mendonça Filho para quarta-feira, semana última, ele esteve aqui na Comissão de Educação para um amplo debate. Foi a forma apressada, a forma assodada de ter encaminhado uma medida provisória, haja visto que esta casa debateu por mais de praticamente 24 meses um projeto de lei com participação de todos os partidos da casa, uma comissão especial, e estava já na mesa diretora da Câmara para ser votado, o que não foi. Como também o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, de 2014, que foi discutido por 3 anos e meio, onde consta também alguns avanços, algumas propostas de reforma, de alteração da legislação pertinente ao ensino médio. Agora, a comissão supriu, em parte, esta lacuna em função que ouviu muitos especialistas, muitas entidades estudantis, professores, os protagonistas interessados no ensino médio, que é professores, alunos e especialistas nas várias áreas das instituições acadêmicas. Agora, é claro que não vai dar para se atender todas as demandas. E, como disse o deputado Danilo, a medida provisória teve um fato positivo, né, de que veio suscitar um debate que aí se deve também acreditar isso aos estudantes que ocuparam as escolas, mas no sentido de chamar a atenção para a população brasileira, para a sociedade brasileira, de que a reforma exige um debate mais amplo, que exige uma atenção muito privilegiada, prioritária, para que se tenha uma educação de qualidade. E o ensino básico é fundamental, o ensino médio, porque é o passo anterior ao ingresso no ensino superior ou ao ensino técnico profissionalizante. Agora, o que eu questionei o ministro, e eu ainda fico com as indagações, foi a tirada de algumas disciplinas que eu, como 30 anos de professor na área de economia, não é nesta área, mas eu tenho como da maior importância. Segundo o relator, ele aceitou a volta de Educação Física e Artes, que é um avanço, mas fica fora 2 disciplinas que eu acho fundamental, que é Filosofia e Sociologia. Inclusive, deputado Nilo, existe uma lei, a Lei 11.684 de 2008, e tem uma resolução número 1 de 2009 que diz o seguinte, que Filosofia e Sociologia é componente curricular obrigatório em todo o ensino médio. E esta lei foi simplesmente desprezada, porque a filosofia, isso é secular, é a mãe de todas as ciências, de todas as matérias. E eu acho fundamental para formar o aluno para o mercado de trabalho, mas formar para a vida, para o mundo. E é importante que ele tenha uma capacidade de fazer uma análise crítica da realidade e se contextualizar neste mundo tão de incertezas que a gente vivencia. Obrigada, deputado Angelim. Deputado Danilo, qual a posição do senhor a respeito da retirada dessas 2 disciplinas e da proposta do senador Pedro Chaves de que elas poderiam ser ministradas dentro do escopo de outras disciplinas, se eu não me engano, como História e seria Língua Portuguesa ou Literatura? É de caráter transversal, digamos assim. Isso. Eu concordo com o deputado Angelim. Eu acho que a educação ela tem que ter a preocupação de formar o cidadão. Esse é o principal objetivo. O que nós queremos é muito mais do que um jovem que saia das escolas públicas sabendo o português, a matemática, enfim, com sua preparação para o mundo do trabalho, que é muito importante. Ele tem que sair um cidadão. Ele tem que sair um cidadão com pensamento crítico, ciente dos seus direitos, dos seus deveres, um protagonista da vida que ele deseja ter. E essas disciplinas são fundamentais para que ele tenha essa base para a formação da sua cidadania. Então, no nosso entendimento também, eu acho que isso foi um retrocesso, né, na forma como está posto. Vamos aguardar o relatório final que o senador Pedro Chaves vai apresentar. Esse ponto foi apresentado por muitos parlamentares, a sociedade também apresentou essa preocupação e a gente espera que, de alguma forma, isso seja contemplado na nova revisão da base curricular, que precisa, de fato, ser revisada. Nós precisamos ter preocupação com o mundo do trabalho, porque precisa, de fato, a gente reposicionar esses jovens para que eles possam ter uma melhor inserção no mundo do trabalho, mas tem que, sobretudo, formar o cidadão. Vou colocar uma questão para os senhores, que assim, essa reforma do ensino médio, a discussão inclusive do conteúdo, da divisão em linhas, em áreas, ela não gera também a discussão, ou deveria suscitar a necessidade de uma reforma do conteúdo do ensino fundamental, por exemplo, com a expansão de 1 ano a mais do 9º ano no ensino fundamental, do início com 6 anos de idade agora no ensino fundamental,
de que muito desse conteúdo, por exemplo, da filosofia e da sociologia, deveria ser ministrado antes no ensino fundamental e não no ensino, por exemplo, e aí então poderia ser excluído de algumas linhas do ensino médio, deputado Angelini? O Plano Nacional de Educação já discute essas questões e foi discutido a nível de municípios, de estados e do governo federal. Inclusive, mais de 90% dos governos estaduais e das prefeituras aprovaram seus planos municipais e estaduais para até 2024, com base no PNE, que é a lei macro, né, aprovada aqui nesta casa. E foi discutido isso. Alguns estados, alguns municípios já têm o ensino fundamental de 9 anos, né? Já foi implementado, como também o ensino integral. O problema de tempo integral, de educação integral, é o custo que isso leva para os municípios. E hoje os estados e os municípios brasileiros estão falidos, né? Estão quebrados. E a questão de fundo, que me parece que não se discute na medida provisória, é a questão do subfinanciamento da educação. O deputado Danilo foi secretário de Educação do Estado de Pernambuco, fui prefeito 8 anos da minha cidade, eu sei a dificuldade que os governantes, os gestores têm para ministrar, para valorizar o professor e principalmente para dar as condições ideais de funcionamento das escolas. Porque não é só um repasse de conhecimento, é repasse com qualidade, é a formação da cidadania, do cidadão. Nós estamos formando os nossos futuros dirigentes, os nossos políticos, os nossos cidadãos que vão gerir esse país nas várias áreas. E outra coisa que me preocupa muito, passei 30 anos dentro de uma universidade, fui diretor de departamento, fui pró-reitor de planejamento. Os cursos de licenciatura hoje das universidades públicas brasileiras estão em crise. Não há uma demanda mais por esses cursos. Todo mundo quer ir para medicina, direito, engenharias, e pouca gente quer ir ser professor, ir para fazer letras, licenciatura em matemática, física, química, que são as matérias básicas dos currículos do ensino fundamental e do ensino médio, né? E hoje, quando se coloca na medida provisória que o notório saber pode substituir os professores, você não é que seja contra o notório saber, mas você... Mas apenas dos cursos técnicos. É muito subjetivo. Você colocar assim, você, de certa forma, você está agravando a crise que está nos cursos de licenciatura das universidades desse país. Então é importante também, que eu espero que o relator, o senador Pedro Chaves, veja isso, você colocar alguns limites em que casos e como, para que não haja uma flexibilização muito ampla do ponto de vista da contratação de professores para ministrar disciplina do ensino médio. Não é isso, deputado Danilo? Deputado Angelini, obrigada. Deputado Danilo, vou pedir para o senhor esperar um pouquinho para dar a opinião, inclusive sobre essa questão do notório saber, porque o Câmara Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo a reforma do ensino médio. Os nossos convidados são os deputados Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e Angelim, do PT do Acre. Deputado Danilo Cabral, então, queria a opinião do senhor sobre essa questão, principalmente do notório saber, dessa possibilidade que a medida provisória abre para a contratação de professores nas áreas de ensino profissionalizante com notório saber. Qual a opinião do senhor? Olha, a preocupação nossa é que essa iniciativa, ela tenta suprir uma lacuna que nós temos na formação dos nossos professores no Brasil em todos os níveis de ensino, tá? Tanto no ensino fundamental, no ensino médio especialmente, nas áreas de exatas, né? Nós temos uma total desconexão entre a necessidade do nosso ensino médio com aquilo que está sendo produzido através das licenciaturas. Esse é um problema estruturante que precisa ser enfrentado. E a gente não vai enfrentá-lo abrindo a possibilidade de qualquer pessoa, sem ter a devida formação, poder suprir essa lacuna. Quando nós colocamos a preocupação em torno da questão do notório saber, em que pese ela está hoje circunscrita à questão da educação profissional, é que isso não se transforme numa porta de entrada para que a gente possa levar também esse mesmo modelo para a formação da educação básica brasileira, do ensino médio, sobretudo, que é o que está sendo objeto do debate. Então, entendemos que há situações em que a gente pode, de fato, até contratar pessoas que não obrigatoriamente tenham que ter a formação em função de sua experiência de vida, da sua formação profissional, né, podem dar uma contribuição pontual ali na formação profissional, mas que isso não pode ser estendido como uma regra para a educação básica. Eu queria até aproveitar e dar uma sequência a um ponto que o deputado Angelini colocou de forma muito importante, que é a questão do financiamento. Eu entendo que um dos pontos frágeis que nós temos nessa proposta que está da reforma do ensino médio é o debate do financiamento. Me preocupa que a proposta ela insiste
numa política equivocada, né, de estimular o nosso combalido pacto federativo, né, de transferir responsabilidade para os entes da federação, no caso agora os estados, por serem responsáveis pelo ensino médio, sem a devida contrapartida de financiamento público. Eu fui secretário de Educação do Estado de Pernambuco. Pernambuco transformou a educação em ensino integral, que inclusive é a proposta básica para chegar a mais de 500 escolas. Pernambuco, inclusive, é utilizado como modelo para a proposta. O modelo de Pernambuco, que foi num curto espaço de tempo, em pouco mais de 8 anos. Pernambuco era em 2007, a 21ª posição do IDEB do ensino médio. E agora, em 2015, nós somos a primeira posição. Nós temos 43% dos alunos do ensino médio de Pernambuco estudando em escola em tempo integral. Toda a cidade do estado de Pernambuco tem uma escola em tempo integral. Mas para que isso ocorresse, né, nós precisamos também investir na educação. Por isso que eu falo que a gente precisa rever esse modelo, porque a proposta que está colocada, a União vai apoiar no limite de até 4 anos, apenas até, não é nem que vai ser os 4 anos, no limite de até 4 anos, está reservando aí R$1,5 bilhão de reais, foi apresentado pelo ministro Mendonça Filho, inclusive na Comissão da Educação, para que os estados estruturem essas primeiras 500 escolas. Mas e depois disso? Mas já se estuda estender isso para 10 anos, já se fala em 10 anos. Isso, mas depois do 4º ano, a conta vai ficar com os estados. Isso tem uma demanda. A gente já sabe, até por tudo que está posto aí essa semana que passou, nós vivemos aí um périplo de todos os governadores do Brasil, aqui a União, né, para de pires na mão poderem pagar até seus 13º salário. Então, transferir responsabilidade sem a devida contrapartida financeira é insistir num equívoco e num vício do Pacto Federativo Brasileiro. Não vai ser dessa forma que a gente vai ter um ensino médio eficaz e estável. Porque uma coisa é você começar, outra coisa é depois você manter, que é isso que nós fizemos em Pernambuco. Foi transformado isso numa política de Estado, né, como uma coisa que vai além de um governo. Nós estamos no 3º governo investindo nessa política de ensino médio, né, mas colocando recursos para garantir essa eficácia, que de fato veio. Está aí os resultados mostrando, né, Pernambuco saiu do 21º para 1º lugar. Você falou na questão da atratividade das escolas. Em 2007, o ensino médio de Pernambuco, de cada 100 jovens que entravam na escola, 25 se perdiam no percurso escolar daquele ano. Hoje, apenas 2% é a evasão do ensino médio de Pernambuco, porque é um ensino médio que encantou, que atraiu, né, que você fez chegar novas ferramentas, tecnologia. Né, tem um programa, Angelim, que é muito interessante lá em Pernambuco, que é o Ganho Mundo. Toda escola do estado de Pernambuco, do ensino médio, um jovem, pelo mérito dele, é selecionado todo ano para fazer um intercâmbio de 6 meses no exterior. Maravilha. Então, para vários países, Estados Unidos, Canadá, para a Europa, para a Austrália, dependendo da língua, para a Argentina, para a Espanha, isso cria uma referência e um ânimo no ambiente da escola. Agora, isso exige recurso, exige orçamento. Então, a União insiste enfim, nesse equívoco de transferir atribuição sem transferir recursos. Mas foi um exemplo que, assim, claro, se essa proposta apresentada pelo governo federal, né, usa como exemplo Pernambuco, deputado Angelim, há que se discutir e há que se pensar que pode dar certo no resto do país, não? Sem dúvida. Aí, deputado Angelim, foi muito feliz, porque no meu estado, por exemplo, a minha cidade, Rio Branco, a capital, ela era a 21ª capital no IDEB, e quando eu saí, agora ela é a 5ª capital, e o estado, no seu conjunto, ele está entre os 3 estados nos avanços da educação, mas em função do que você investe mais do que a lei exige, porque não é só pagar os professores. Lá nós temos uma formação continuada, é um contínuo e permanente valorização e capacitação do professor, são a bibliografia, são laboratórios, não é só uma escola bonita, é principalmente conteúdo para que esses professores possam repassar e ter com os alunos uma educação de qualidade. Eu queria perguntar uma coisa para os senhores, assim, dentro dessa questão do professor, a questão do financiamento estudantil, do FIES e do ProUni. Uma discussão que se levanta muitas vezes é se o governo deveria ou não, se o Estado deveria ou não direcionar as vagas para a área de licenciatura, por exemplo, ou deveria deixar com livre escolha, né? Havendo essa carência toda, né? Porque muitas vezes a procura dentro do ProUni, dentro do FIES, pelos cursos que o senhor mencionou, né? Direito, muitas vezes, que são mercados onde já há uma saturação. Não deveria ser o caso de haver, por exemplo, um mapeamento por estado, das áreas em que há uma carência maior de profissionais e um direcionamento, então, das vagas disponíveis dentro do financiamento estudantil, dentro do ProUni, para essas áreas? No caso do FIES, houve ainda no governo da presidenta Dilma, houve
o Ministério fez uma portaria alterando, dando prioridade em algumas áreas que seja conectado com o plano de desenvolvimento do país, na área de engenharia, das exatas, e não apenas deixar ao bel prazer dos alunos. Eu ainda acredito que deveria ser a nível nacional essa priorização, essas vinculações a áreas específicas, e não a nível de cada estado. Em que pese você tem razão, porque cada estado tem suas particularidades, né? Nós temos um estado da Amazônia, porque a questão da biodiversidade, a questão de fronteira, a questão da infraestrutura que ainda é carente, e tem outros estados que as prioridades são outras. É pertinente a sua sugestão. Agora, está me preocupando que ontem o ministro Mendonça Filho fez um pronunciamento dizendo que os próximos programas que serão alterados é o FIES e o ProUni. Né? Não disse em que área. Eu espero que não seja de forma tão apressada como foi e que a gente possa debater amplamente aqui nesta casa. Deputado Danilo. Olha, eu entendo que tanto o FIES como o ProUni foram dois grandes instrumentos que permitiram nós avançarmos no acesso à educação e ao ensino superior. Os resultados que nós temos, inclusive, do próprio ensino médio, como a gente falou aqui agora há pouco, apenas 18% dos alunos das escolas públicas têm acesso ao ensino superior. E antes, uma parte não tinha esse acesso justamente por não ter até a oportunidade de poder financiar. Então, como uma política de financiamento, ele é um poderoso instrumento que precisa ser, de fato, dado uma eficácia maior do ponto de vista da demanda, não só do mercado de trabalho, mas, sobretudo, da própria educação. Nós temos em Pernambuco um programa semelhante, nós chamamos lá de ProUP. Do retorno para o Estado, inclusive, né? Assim, porque não apenas da inserção do aluno depois no mercado de trabalho, mas de qual vai ser a efetividade, o retorno para o Estado, de como ele vai poder absorver esse profissional depois. Então, nós fizemos um programa semelhante, até pela inspiração do próprio ProUni, que foi o ProUP, né, para a Universidade de Pernambuco, que nós temos as autarquias municipais, muitas autarquias municipais que fazem a formação e licenciatura. E foi dado o estímulo aos jovens das autarquias municipais para que eles tivessem, acesso ao financiamento para determinadas áreas de formação, notadamente aqueles que é demanda da formação de professores para a educação fundamental dos próprios municípios e uma parte para a educação do ensino médio do Estado de Pernambuco. E qual foi o resultado? O resultado foi importante, assim, supriu, mas claro que isso é um problema nacional, não temos ainda uma solução plena, né, para que responda a todas as demandas da nossa rede estadual. Mas eu acho que a gente precisa revisitar o FIES no sentido de dar uma maior eficácia a ele, sim. Eu sou defensor disso. Porque inclusive, nós tivemos questionamentos recentes, eu até tratei isso na audiência que tivemos com as entidades mantenedoras da autarquia superior, recentemente na própria Comissão da Educação. Houve uma denúncia, inclusive, na própria imprensa, né, de que as entidades estavam cobrando mensalidades diferentes de quem era aluno pagante e quem era aluno via FIES. Né, quando deve ser paga a mesma mensalidade, quase o dobro. Se o aluno era pagante, tinha um desconto. Mas isso, inclusive, em entrevista feita por mim aqui, pela Rádio Câmara, um professor de uma universidade disse que isso era prática corrente. Mas, não o dobro, às vezes o triplo. Pois é, mas o isso desconto não é chegaria a permitido. 30%. A normatização do que o Ministério da Educação é quem compete fazer isso, é o mesmo valor. Então, na prática, a gente está vendo aí que está havendo desperdício de recurso, inclusive público, porque Sim, nós estamos pagando... inclusive assim, mas quer dizer então que o recurso que a União paga poderia pagar por 3 alunos. E o professor disse, na verdade, poderia-se dizer que é um estelionato. Eu vi uma situação no ano da cidade de Ipatinga que o jovem pagava, o pagante era R$750 e o do FIES era R$1.500. Quer dizer, nós estamos pagando 2 por 1. Na prática, a gente está financiando esse daqui também. Eu acho que precisamos dar um mergulho também para que a gente tenha a eficácia do resultado e do recurso público. Nós estamos passando por um momento de muita dificuldade, o Brasil, enfim, precisando aí potencializar toda real que a gente extrai real, né? da sociedade brasileira. Esse é um debate que precisa ser aprofundado também. Deputado Angelim, o senhor concorda com essa visão de que talvez a revisão que precise ser feita dos pontos que eu li é que alguns alunos que foram contemplados poderiam arcar com os custos da faculdade. Então, isso deveria ser revisto. O aprimoramento sempre é necessário e bem-vindo. O que eu fico preocupado é que não seja feito sem passar pela discussão com os protagonistas, com os interessados, que são os alunos, os professores, as instituições privadas, as entidades nacionais da educação e principalmente com o tempo necessário aqui para a Câmara do Congresso Nacional para nós discutirmos. Por exemplo, essa medida provisória tem até março para se apresentar o relatório final.
Me parece que essa semana será apresentado o relatório final. Tudo bem, houve um trabalho muito intenso da comissão especial, eu sou o suplente dessa comissão, mas ainda tem um tempo para se discutir isso aí, porque é um assunto que diz respeito a todos nós. E leis no Brasil é o que não falta, que precisamos de leis que sejam efetivamente implementadas, avaliadas, reavaliadas constantemente, para que tenha sua eficácia. Então, eu acredito que é importante que se rediscuta o FIES e o ProUni, mas não no sentido de reduzir recursos para essas áreas, mas no sentido de aprimorá-las para serem mais eficientes. Deputado, eu agradeço muitíssimo. Nós discutimos aqui da reforma do ensino médio, a necessidade de revisão do financiamento estudantil, o FIES. Agradeço muitíssimo e, tão logo o relatório seja apresentado, nós vamos convidá-los novamente para discutir, então, o ensino médio. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com os deputados Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e Angelim, do PT do Acre. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente essa e as outras edições do Câmara Debate na internet, no portal da Câmara, câmara.leg.br, ou então no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.